Hoje nós faremos a segunda aula do nosso curso sobre caráter cristão, desta revista que nós estamos fazendo. Começamos a primeira aula domingo passado, a aula da escola dominical, e hoje é a segunda aula que fala sobre o caráter de Jesus, o caráter amoroso. A partir de agora, trataremos dos frutos do Espírito que influenciam e determinam o caráter cristão. Além disso, porém, vamos relembrar o que foi dito na lição passada. Caráter cristão é o caráter que vem sendo tratado por Deus para assemelhar-se ao caráter de Jesus. Para que precisamos ter o caráter tratado? Escreva 3 razões para isso. Eu coloquei assim que era para se tornar útil para Deus, fazer-me vaso de honra e aperfeiçoar-me à imagem de Jesus Cristo. Essas são questões que estão sendo colocadas na lição 2 e que eu já estou respondendo, mas depois lá no final tem outras perguntas. Eu fiquei pensando bastante nessa questão dos frutos do Espírito, do caráter amoroso. Eu creio que Deus tem que tratar nosso coração para realmente a gente dar frutos e esse fruto ser o amor. Às vezes a gente fala bastante sobre a questão do amor, mas é bem difícil de colocar em prática, ter realmente o caráter amoroso. Eu vou ler os textos bíblicos e você pode acompanhar. Pega aí a sua Bíblia, né? Você tem aí a sua Bíblia, pega um caderninho se você quer. O texto da lição está no grupo da Escola Dominical. Se você não participa do grupo, pede para a Camila, ela vai colocar você no grupo, tá bem? O texto de João 13, 34 e 35 nos fala que os discípulos do Senhor seriam conhecidos pelo amor. O texto diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. O desejo do coração de Deus é que seus seguidores sejam todos dotados de capacidade de viver em amor e demonstrar amor, a fim de que não sejam apenas um metal que soa. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons, faziam cultos fervorosos, manifestava praticamente todos os dons espirituais, porém o apóstolo Paulo fala que eles tinham muitas contendas e dificuldades que estão citados lá no capítulo 1, que a gente vai ler mais à frente. Então eles, apesar de falarem muitas coisas a respeito de Deus, de manifestarem os dons do Espírito, eles não tinham em seu caráter o amor de Deus. A nossa vida, família, trabalho, ministério serão bem mais eficazes se todas essas áreas, o amor de Deus estiver reinando em nossos corações. O nosso objetivo nessa lição é demonstrar que o seguidor de Jesus deve buscar ter como marca do seu caráter um coração amoroso. O que significa ser apenas um metal que soa? Lembra que eu falei agora há pouco? Imagem presente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O que ele procura demonstrar com isso? Metal que soa fala muito, as pessoas falam muito, mas não colocam em prática na sua vida amorosa. Quando Jesus fala da casa que foi firmada sobre areia, ele fala que é aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. É mais ou menos a mesma coisa. Ouve a palavra, nesse caso eles até falavam disso, manifestavam dons, mas não tinham a prática do amor em seus corações. O caminho sobre modo excelente. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, procurem os melhores dons, mas eu vou mostrar a vocês agora um caminho que é
melhor ainda, que é sobremodo excelente, que é maior do que todas essas coisas. E aí ele começa a falar então do amor. A igreja de Corinto era uma comunidade extremamente ativa e seus cultos animados. Os dons eram praticados com muito entusiasmo, a igreja se desenvolvia, ela crescia. Porém, Paulo percebia que a motivação maior das suas ações não era o amor, pois havia entre eles divisões, contendas e competições. É uma coisa muito triste. Eu penso para o apóstolo Paulo, que fundou essa igreja e cuidou dessa igreja, perceber que existia contendas, dificuldades. E o capítulo 5, verso 5, vamos ver o texto aqui. O 1 Coríntios 1, 11 a 13 e 3 a 4 diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Veja bem, o que Paulo está dizendo é que não adianta a gente falar a respeito de Deus e até mostrar que a gente é bem espiritual, que tem muita gente que pensa que veste uma capa espiritual, e a igreja de Corinto fez isso, mas eles estão com contendas, invejas, divisões, e essa realmente é a marca do cristão verdadeiro, é aquele que ama, não é aquele que manifesta dons apenas. Os dons são importantes, nós precisamos buscá-los. Ele, inclusive, o apóstolo Paulo diz, procure com zelo os melhores dons, porém eu vou mostrar para vocês um caminho melhor, um caminho mais excelente, sobre modo excelente, que é o caminho do amor, que é isso que Jesus pede de nós. Vamos continuar. Alguns se achavam mais espirituais que os outros. Eram profundamente amados por Deus, porém não desfrutavam dessa dádiva nos seus relacionamentos. Paulo encorajou-os a trilhar-lhe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. O aperfeiçoamento no amor não é uma opção na vida cristã. Eu acho que a gente precisa frisar aqui. Não é uma opção você trilhar o caminho do amor. Não é uma opção você buscar de Deus o caráter amoroso. Jesus nos falou lá no primeiro versículo que a gente leu, né? Que é o João 13, 34 e 35, são palavras de Jesus. Ele está dizendo um novo mandamento, uma nova ordem eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Mandamento quer dizer uma ordem. Mandamento é o que ele está nos mandando fazer. Amem-se uns aos outros. Isso não é opção. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que são meus discípulos. Se você quer que as pessoas olhem para você e achem que você é discípulo de Jesus, e que as pessoas percebam que você é discípulo de Jesus, você precisa amar o seu próximo. O aperfeiçoamento no amor não é uma opção na vida cristã, é uma necessidade. Haja vista que sem esse nível de crescimento e de compreensão não teremos sabedoria para agir diante dos conflitos existentes na vida de todos nós. Ainda segundo a leitura de 1 Coríntios 12 e 13, capítulo 12 e capítulo 13, que depois você pode ler inteirinho aí na sua casa, porque o amor, também chamado no texto bíblico de caridade, ganha destaque entre os frutos do Espírito. Por que é importante para o cristão ser uma pessoa amorosa? Claro que precisamos ser amorosos. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo só. E o amor, ele é o caminho mais excelente. E tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Isso é aquilo que a gente precisa buscar do Senhor. Que o Senhor transforme o nosso caráter, um caráter amoroso. Eu sei que não é fácil amar todas as pessoas, mas eu sei também que Deus pode nos tratar com os nossos corações, a fim de que nós sejamos mais amorosos. Como é que eu me torno uma pessoa mais amorosa? Primeiro, usufrua do amor de Deus. 2 Coríntios 1, 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
Ou seja, Deus nos consola, Deus nos ama, Deus coloca do amor dele, do carinho em nós. E nós passamos também a fazer isso. Poderemos consolar outros que estão passando por tribulações e amar os outros que estão necessitando. Feche a porta do passado. A única forma de fazer isso é por meio do perdão. Então assim, bata a porta hoje, né? Fecha a porta do seu passado, das suas mágoas, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades. E a gente pode fazer isso só a respeito do perdão. O perdão é um ato de vontade, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E a gente pode controlar isso. A gente pode dizer, Deus, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar, mas através do seu amor e do seu perdão, eu posso fazer isso. E eu quero e eu perdoo. É um ato de vontade. Tenha pensamentos de amor. Mateus 9, 36 a 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Filipenses 2, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tira os seus olhos de si mesmo e comece a pensar nos outros com amor. Deixe de pensar em si e pensa nos outros. Haja com amor, então não só pensar, mas agir com amor mesmo sem amar. Haja pela fé, como uma escolha. Haja com amor, comece a ter ações de amor. Mesmo que você ache que você não ame a pessoa, tenta fazer ações de amor. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui? Que ele derrama a chuva sobre justos e sobre injustos. Então a gente faz a prática do amor, e Deus é assim, Ele nos ama primeiro. Então a gente pratica o amor e as pessoas começam a se amar. Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Façam para as pessoas aquilo que você quer que seja feito para você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Fale amorosamente. Abençoe mesmo os que te caluniam. Romanos 12,14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não os amaldiçoem. Orar pelas pessoas, especialmente por quem nos maltrata. Essa é uma ordem difícil, mas traz grandes bênçãos. Aquelas pessoas difíceis de tratar, comece a orar por elas. Deus as transforma e transforma o seu coração também. E você vai ter uma chance de ter um melhor relacionamento. Espere o melhor das pessoas. João 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Dê-lhes uma nova chance. Acredite nelas. Isso é amor pela fé. Trate-as como você gostaria que elas fossem. Jesus aqui, quando está perguntando para Pedro se ele ama, ele sabia que Pedro o amava, sim, mas que iria falhar com ele. E ele dá uma nova chance, e um ato de fé, né, que a gente pode fazer é dar nova chance para as pessoas e considerar que elas nos amam de verdade. O terceiro ponto da nossa lição fala de benefícios do coração amoroso. A possibilidade de desenvolver um relacionamento vivo, profundo e transformador com Deus é um grande benefício que a gente tem. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João 4,19. A possibilidade de reagirmos de forma sadia frente aos desafios da vida. Então, nossos desafios são muitos hoje, né, diante da vida. Como é que a gente age de forma amorosa?
Vamos ler aqui: dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 17 e 18. Tiago 3, 13 a 18 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, e aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz, Tiago 3, 13 a 18. Veja bem como esse texto é tremendo. Tiago explica muito bem que quem é sábio e tem entendimento, a sabedoria de Deus, ela não tem inveja, não tem ambição egoísta, não tem confusão, nem espécie de males. Esse texto ele é um bom juiz para onde nós queremos estar. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que estão as pessoas ao seu redor? Existe uma semeadura egoísta, de ambição, de inveja. Então comece a orar contra isso, expulsar mesmo em nome de Jesus, porque o texto fala que essa sabedoria aí é terrena, não é espiritual e é demoníaca. A gente precisa orar para que tenhamos frutos de justiça que semeiem paz e paz. A paz é sempre o árbitro do nosso coração. A possibilidade de sermos conhecidos como filhos de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz e com ele, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja bem, se nós falamos que temos comunhão com Deus, provavelmente nós teremos comunhão com os nossos irmãos. Se você fala que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com as pessoas, então existe algo errado aí. Porque o texto bíblico, a Bíblia fala, Jesus fala que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, e isso gera em nós o fruto que é amar as pessoas e conviver com as pessoas e conviver bem. A possibilidade de quebrar todo o jugo que oprime e destrói a vida das pessoas. Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo? O que estarão fazendo de bem? Veja bem, é muito fácil a gente abraçar e encontrar os nossos irmãos e ficar feliz com isso, mas difícil é amar, né? Quem não gosta da gente, quem persegue a gente, quem fala mal da gente. E esse é o desafio nosso como cristãos. Nosso desafio é amar aqueles que nos perseguem.
Nosso desafio é amar os nossos inimigos. Nosso desafio é ter esse caráter amoroso para com todas as pessoas. Isso é difícil, mas não é impossível. Deus pode nos dar esse caráter amoroso. O quarto ponto da lição fala das tragédias de uma liderança sem amor. Veja bem, você pode ser liderança na igreja, no seu trabalho ou até na sua casa. Nós temos lideranças em vários lugares. O trecho abaixo revela 5 áreas que podem tornar-se trágicas na liderança se não forem motivadas pelo amor de Deus. Veja bem, se a liderança sua, seu modo de liderar pessoas na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho, na escola, não for com amor, provavelmente a sua linguagem é inútil e insignificante, conforme diz 1 Coríntios 13:1, que a gente lê, que é metal que soa, né? E retine. Os líderes precisam falar, os liderados ouvir. Se a motivação do nosso falar não for o amor, dificilmente conseguiremos efetuar uma comunicação eficaz. 2. Precisa ter conhecimento sem significado. Se você não faz com amor, o conhecimento é sem significado. Nós vamos ler 1 Coríntios 13, o verso 2 e o verso 3. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios de todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Conhecimento sem significado, ausência de resultados permanentes, oferta sem significado, sacrifícios vãos, desperdícios. Só um coração amoroso pode levar a gente a ter um exercício de ministério de liderança eficaz, transformando vidas e que resultem em discípulos amadurecidos e produtivos para a glória de Deus. Perceba nesse texto, leia de novo esse texto, como ele é importante quando mostra muitas coisas para nós. Concluindo, quando conhecemos a Jesus, nós deparamos com a lei do amor. Essa não é uma lei que tem muita lógica, mas é movida por misericórdia e compaixão. A proposta afirmada no Evangelho de Cristo vai além de todo o ideal humano. Está estabelecida no amor verdadeiro, o que nos leva a perceber o outro como amado de Deus e irmão e não como inimigo. Aliás, Deus nos encoraja até mesmo a amar aqueles e aquelas que vemos como nossos inimigos. Conforme a gente já leu lá em Mateus 5, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem. Nós precisamos amar e orar. E eu penso que quando a gente tem dificuldade de amar alguém e alguém realmente nos maltratou muito, o primeiro passo é começar a orar por essa pessoa. Deus transforma o nosso coração por meio da oração que a gente faz por essas pessoas. Faça esse desafio para você mesmo. A partir de hoje eu vou fazer uma lista de pessoas que me feriram, pessoas que não foram boas comigo, e eu vou começar a amá-las. E para eu começar a amá-las, eu preciso começar a orar por elas. O nosso desafio é que você busque no Pai um coração amoroso, inspirado no coração do Pai que te amou e que te ama. O amor dele pode ser derramado em nosso coração. Romanos 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo, ele é amor e ele é derramado em nossos corações. E quando ele é derramado nos nossos corações, nosso coração se enche do amor de Deus. O amor, ele é uma questão de escolha. Você escolhe amar, você escolhe odiar. E o sentimento vem no nosso coração, mas a nossa escolha faz com que Deus opere e comece a transformar o sentimento do nosso coração. Primeiro você tem a vontade, diz Deus, eu quero, eu perdoo, eu amo. E Deus vai gerando isso no seu coração. Comece a orar pela pessoa todos os dias. Coloque numa listinha o nome dessas pessoas e ore todos os dias. E Deus vai transformando a pessoa. E Deus vai transformando o seu coração num coração amoroso. Um coração que ama, independente do que as pessoas fazem.
independente do como as pessoas são. Deus nos ama, Ele já nos amou e Ele ama, independente se a gente vai se arrepender, se a gente vai pedir perdão para Ele, independente se a gente vai caminhar certo ou errado, Ele continua nos amando. Ele sempre nos ama. Procure refletir sobre a importância de buscar junto a Deus um coração cheio de amor e da necessidade deste sentimento no exercício do seu ministério. Qual é a sua opinião a respeito disso? Se você quiser escrever nos comentários, se você quiser escrever e mandar pra gente, ou se estiver lá no grupo e quiser escrever, fique à vontade. Uma tarefa para você agora. Reflita sobre as suas ações nos últimos dias, procurando perceber as reais motivações em sua vida, família e ministério. Compartilhe com outros aquilo que Deus está lhe falando. Por que o texto fala disso? Lembra que a gente começou falando sobre a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela achava que ela era uma igreja que manifestava os dons, que era uma igreja super boa. As pessoas achavam que eles eram bem espirituais, porque eles falavam em línguas, eles tinham profecias, revelações, e eles se achavam bem espirituais por causa disso. Mas, ao mesmo tempo que eles tinham línguas, revelação, profecias e outros dons, eles também tinham divisões, contendas, falta de amor, inveja. E Paulo fala para eles, olha, tá tudo errado, eu vou mostrar para vocês um caminho de verdade, que é um caminho excelente. Porque a ordem de Jesus não é que a gente fale em línguas, a ordem de Jesus é que a gente se ame. Ele nos deu os dons. Dons são presentes, são ferramentas para a gente cumprir a nossa missão. Nós precisamos do poder de Deus para orar pelos enfermos e eles serem curados. Precisamos do poder de Deus para orar as pessoas elas serem libertas. Precisamos do poder de Deus para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Mas a ordem de Jesus para nós é que nós amemos uns aos outros. Esse é o mandamento dele. Então não adianta você dizer, e Jesus mesmo diz isso, muitos chegarão e dirão, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai dizer, não vos conheço, não sei quem vocês são. Por quê? Porque o importante é o relacionamento que você tem com ele e o relacionamento que você tem com as pessoas. Esse é o princípio do Evangelho, da Boa Notícia. É espalhar o amor de Deus em todos os lugares. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um domingo abençoado, cheio da graça e do amor do Senhor. Amém.